Muito bom dia para você, muito bom dia, que alegria estarmos juntos aqui. Nós somos família, família espiritual, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, a sua luta é a minha luta é a sua luta, e nós estamos aqui um para edificar a vida do outro, encorajar a vida um do outro. Eu encorajo vocês trazendo uma palavra de Deus, vocês me encorajam comentando, participando aqui do devocional, e juntos a gente vai aqui nessa caminhada tão gostosa e tão preciosa. E o texto de hoje é Atos 13:38. Nós já estamos há alguns dias aqui trabalhando o capítulo 13, o verso de hoje é o 38 e o tema de hoje é o perdão de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz o texto. Portanto, meus irmãos, quero que vocês saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas dos quais você não podia ser justificado pela lei de Moisés. O tema de hoje é: o perdão foi criado para pagar dívidas impagáveis. Grava isso no seu coração. O perdão foi criado por Deus para pagar dívidas impagáveis. Por exemplo, se você bater no meu carro, essa é uma dívida impagável ou pagável? É uma dívida pagável. Mesmo que ele tenha sido todo danificado, você pode acionar o seguro, pagar ali a franquia e aí eles vão te dar um carro novo. É uma dívida paga, é uma dívida que pode ser quitada. Se você quebrar alguma coisa na minha casa, essa também é uma dívida pagável. Mas na vida, há dívidas que são impagáveis. Quando a gente machuca uma pessoa, quando a gente fere alguém, quando a gente quebra um relacionamento, quando nós traímos a confiança, quando nós falamos mal de alguém que a gente ama, quando por algum motivo, seja um descontrole emocional, alguma cegueira, você toma decisões precipitadas e que afetam a vida de pessoas que você ama, enfim, essas são dívidas que eu considero impagáveis. E para dívidas assim, a gente precisa trazer à memória que nós contraímos uma dívida impagável para com Deus. Tem gente que fala assim: não é justo Deus condenar a gente inocente. Mas a verdade é que não existe gente inocente. Todo mundo tem uma dívida impagável para com Deus que se chama pecado. Da mesma forma que quando você fere uma pessoa, você tem uma dívida impagável, quando você fere a santidade de Deus, quando você peca, você contrai uma dívida impagável para com Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a morte de alguém que tem sangue puro. Era uma dívida impagável. E Jesus morreu no meu e no seu lugar para pagar essa dívida. Deus criou, inventou o perdão para pagar dívidas impagáveis. E Jesus morreu naquela cruz para que a nossa dívida com Ele fosse paga. Então, olha o que eu aprendo aqui. A primeira coisa, em Jesus há perdão completo. O perdão de Deus para a sua vida não é parcial, não é condicional, é um perdão completo. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas. De todas as coisas. Então não importa o que você tenha feito, se você se arrepender, há perdão para você. E eu te pergunto, você se arrepende dos seus pecados hoje? Você se arrepende da vida que você viveu, do que você fez, do que você está fazendo? Porque se você se arrepende, há perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele te dá uma outra oportunidade. Quando você perdoa alguém, essa pessoa, ela tem uma nova oportunidade. Você está dando para essa pessoa uma nova oportunidade. Quando alguém te perdoa, ela está te dando uma nova oportunidade. Quando Deus te perdoa, ele está te dando uma nova oportunidade. Então Deus, a Bíblia diz que ele pega o nosso pecado, ele lança no mar do esquecimento, ou seja, ele escolhe esquecer, ele escolhe apagar, porque ele quer te dar uma nova oportunidade. A segunda coisa que eu aprendo é que a lei revela, mas só Jesus perdoa. Então a lei me mostra que eu errei. A Bíblia diz, não minta, eu menti, me mostrou que eu menti. A Bíblia diz, a lei diz, não mata, eu matei.
Então a lei me mostrou que eu pequei, mas só Jesus Cristo tem poder de perdoar os meus pecados. Você pode recorrer a qualquer terapia, a qualquer sessão de autoajuda, mas só Jesus Cristo pode pegar os teus pecados e lançar no mar do esquecimento. Você pode fazer regressão, simpatia, mas só Jesus Cristo pode pegar os teus pecados e lançar no mar do esquecimento. Só Jesus Cristo pode tirar de você todo o peso de culpa, toda amargura, toda tristeza, toda angústia. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode pegar o seu fardo, que é pesado, e te dar um fardo leve. Então, o texto diz que todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, o perdão de Deus é uma oportunidade que Ele te dá para viver uma vida nova. Quando Deus te perdoou, Ele te deu uma nova oportunidade. Quando Jesus te perdoou, Ele te dá uma nova oportunidade. Agora, a Bíblia também diz que assim como Deus nos perdoou, assim também nós devemos perdoar. E eu quero perguntar para você duas coisas. A primeira, você hoje se arrepende? Porque se você se arrepende, Deus te perdoa. E se Deus te perdoa, Ele te dá hoje uma nova oportunidade para viver diferente. Mas a segunda pergunta que eu quero te fazer é: você tem perdoado as pessoas que têm te ofendido? Porque talvez você possa falar: pastor, não dá para perdoar porque o que a pessoa fez é muito grave. E o que você fez não é grave? E o seu pecado não é grave? Mas não foi para dívidas assim que Deus não te perdoou? E Ele diz que não é assim que você deve perdoar as pessoas também. Então, eu quero te encorajar hoje a primeiro pedir perdão para Deus e receber o perdão dele, mas imediatamente também liberar perdão sobre os seus irmãos. E sobre isso, é só você orar dizendo: Deus, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar ciclano, eu não sei como, eu não consigo sozinho, mas eu te peço ajuda. Eu estou aqui decidido, eu perdoo em nome de Jesus. Você tem que dizer assim: fulano está perdoado em nome de Jesus. Agora, Deus, sustenta esse perdão no meu coração. Agora, Deus, me ensina a praticar esse perdão. Lembrando que quando você perdoa, você está dando para essa pessoa uma nova oportunidade. Dá para ela uma nova oportunidade. Dá para ela a oportunidade de fazer diferente, sabe, reconstruir a confiança, reconstruir a relação. Amém? Essa não é uma palavra fácil, perdão não é algo fácil, perdão é algo divino, sobrenatural, não é natural e carnal, é divino e sobrenatural. Nós não conseguimos perdoar sem a ajuda do Pai, só é possível perdoar com a ajuda do Espírito Santo. E quando você perdoa, você pode até pensar que está fazendo bem para os outros, mas a pessoa mais beneficiada quando você perdoa é você. Tem gente que está adoecendo porque não perdoa. Quando você não perdoa, você toma um pouco de veneno todos os dias. Então perdoa. Primeiro, por amor a Deus. Segundo, por amor ao próximo. Terceiro, por amor a você mesmo. Amém? Pai, eu quero pedir a tua ajuda para que o Senhor nos ajude a perdoar. Primeiro, Deus, vamos começar do começo. Nos ajude, Pai, nesta manhã a reconhecermos os nossos pecados. Espírito Santo de Deus, nos ajude em nosso processo de arrependimento, de quebrantamento. Espírito Santo de Deus, nos mostre o que a gente tem feito contra Deus. E nos ajude nessa hora para que possamos vivenciar o verdadeiro e genuíno arrependimento. Nos ajude a experimentar o perdão que vem do alto, o perdão que vem do céu, o perdão que vem de Deus. Nos ajude, Pai, a sermos curados. Tira de nós toda mágoa, toda amargura, toda tristeza, todo peso de culpa, Senhor. Tira toda a culpa, como a culpa ela é penosa. Tira a culpa, Senhor. Tira, Deus, em nome de Jesus. Nos dê um fardo novo, leve, suave, Pai. Tira, Senhor, e abençoe essa pessoa para que ela sinta-se perdoada por Ti. E Deus, uma vez que ela é perdoada pelo Senhor, agora ajuda ela a perdoar também as pessoas verdadeiramente. Não da boca para fora. Não, Senhor, de uma maneira
relativa, superficial, mas ajude ela a perdoar verdadeiramente essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, ajuda, consolida esse perdão, que ele seja real. E Deus, abençoe que aquela pessoa que está sendo perdoada, Senhor, que ela cresça e que ela aproveite a oportunidade que está sendo dada para ela, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até amanhã.